Então, pessoal, vamos começar o nosso epílogo sobre fluidos em repouso. Vocês já assistiram a aula do professor Felipe. Eu quero fazer alguns comentários pequenininhos sobre o que ele falou. Essa expressão que o professor Felipe encontrou. O que diz essa expressão? Ele diz o seguinte, que a pressão num fluido é igual a uma pressão de referência mais a parte referente ao fluido. Se vocês fizeram bem, prestaram bastante atenção e reproduziram as contas que ele fez, isso vem da segunda lei de Newton. É uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que é importante, é que essa expressão aqui, ele deduziu usando o quê? Um cilindro, onde as forças laterais se cancelaram, eu chamo de laterais, são as forças horizontais, mas as forças horizontais, nitidamente a gente vê que elas não se cancelam. Por quê? Falta o peso. Inclusive agora, a análise de todas as forças que atuam no cilindro. Com isso aqui, nós encontramos essa expressão. Por que eu estou fazendo essa revisãozinha? Porque eu não preciso fazer isso, usar um cilindro ou uma caixa. Posso fazer isso com uma esfera. Mesmo raciocínio. Eu incluo a força-peso, vejo que as forças laterais, que essas aqui, as horizontais, se cancelam, e sobram as forças referentes ao fluido e a força-peso. A resolução seria mais complicada? Seria, mas o resultado seria exatamente o mesmo. A expressão que nós encontraríamos é a mesma. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Aquela expressão, ela vale para qualquer objeto. Você olha para esse objeto, se quiser imaginar como se fosse um gengibre ou um perfil de um carro, fiquem à vontade. Qualquer objeto está imerso dentro de um fluido tem a pressão dada por aquela expressão. Quer dizer, eu conseguiria encontrar aquela expressão. E mais do que isso, acho que o ponto principal é, a gente pode inclusive eliminar o objeto. Essa pressão aqui, a pressão neste ponto aqui e nesse aqui é dado por aquela expressão. Nesse ponto aqui, também é dado por aquela expressão. Nesse ponto aqui, também é dado por aquela expressão. Qual outro tópico que ele chamou a atenção, que eu acho importante? Ele falou de pressão absoluta e pressão manométrica. A gente chama de pressão absoluta. Tem uma outra expressão que a gente chama de pressão manométrica, que no fundo é a pressão menos a pressão de referência. Ou seja, essa expressão, pressão manométrica, é a expressão da pressão que a gente tem dentro de um recipiente. Tanto é que quando eu falei em pressão manométrica, quem gosta de bicicleta ou carro, lembrou automaticamente, é pressão dentro do pneu. Quer dizer, não é só pressão dentro de um pneu, tá, pessoal? A gente pode pensar em casos... eu posso ter pressão negativa ou pressão positiva. Quando eu falo de pneu de borracha, é pressão positiva. Afinal, a borracha não tem estrutura para suportar o peso da atmosfera e se ele estiver vazio, ele murcha. Mas eu posso ter uma estrutura que tenha pressão negativa. Só que talvez essa estrutura possa não aguentar, como esse exemplo. O que aconteceu aqui? Aqui nós temos um caso de pressão manométrica negativa. Provavelmente o tanque de combustível foi esvaziado no calor, num local quente. O combustível saiu, ele fechou. Está em equilíbrio com a atmosfera. Ele fechou e foi para um local frio. O que acontece no local frio? O gás se comprimiu, o gás se comprimindo diminuiu a pressão atmosférica ficou muito maior e o aço não foi o suficiente para resistir. Vamos continuar. Onde que a gente tem o uso de pressão negativa? Pressão positiva é mais comum, a gente já falou os exemplos. Mas pressão negativa? Pessoal, em usina nuclear, existem áreas dentro da usina nuclear que ela trabalha com pressão negativa. Por quê? Se acontecer algum acidente, houver algum vazamento para o ar, para o ambiente onde os trabalhadores estão, se ocorrer algum problema, a primeira coisa que vai acontecer vai entrar ar dentro da câmara, não vai vazar material radioativo. O ciclo radioativo, o ciclo de resfriamento, trabalha com pressão positiva, tudo bem. Mas se a gente tem
essa válvula de segurança também, trabalhando com pressão negativa. O último exemplo que eu quero dar de caso de pressão negativa são laboratórios de biossegurança nível 3. Se vocês sabem, tem nível 1, 2, 3, 4 e 5. A partir do 3, as câmeras dos laboratórios de biossegurança trabalham com pressão negativa. Ou seja, se acontecer algum acidente, por algum acaso, algum pesquisador deixar vazar algum vírus, alguma bactéria, quando ele for sair do ambiente, não tem risco da bactéria se espalhar para o ar. Afinal, quando ele sair, o ar limpo vai entrar e não o ar sujo vai sair. Eu falei para vocês, esse é o epílogo dessa última aula. Não tenho muito mais do que falar que o professor mostrou para vocês. Temos muita coisa que discutir, mas isso a gente vai discutir pessoalmente nas aulas síncronas. Tudo bem? Até mais, pessoal.